Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro de contos da Chimamanda No Seu Pescoço, da Ngozi Adichie, Chimamanda Ngozi Adichie, a escritora nigeriana. Eu tenho mais dois livros resenhados dela aqui no canal, que é Hibisco Roxo e Sejamos Todos Feministas. Esse livro ele é de contos, ele é de 2009 e eu gostei dos contos, assim, no geral. Tem um conto ali que eu não gostei muito, vou falar por quê. Mas em geral os contos, assim, lidam muito com a história da Nigéria, assim, principalmente a história das guerras, por exemplo, teve o ditador, e eu não conhecia a história, então eu fui ler para entender melhor os contos que conta a história, tipo, por exemplo, do ditador General Abacha, acho que é Abacha, eu não sei bem como fala, e a transição do governo, que será que não foi do governo democrático, não foi tão pacífica, né? E conta aqui a história de muitas pessoas que sofreram muitos traumas nessas guerras. Então, tipo, pessoas que. Então, tem histórias muito tristes, pesadas, de pessoas que perderam pessoas muito queridas. Uma mulher, por exemplo, perdeu um filho, criança. Então, a maioria dos contos tocam no ponto das guerras, né? Então, tipo, das guerras não. Da guerra, e dessas mortes. Então, tipo. Então, esse conto que eu não gostei muito, que tá falando que ele distou um pouco dos outros, que fala sobre uma mulher que o marido dela é um rico empresário, eles são nigerianos, mas ela tá morando nos Estados Unidos e ele tá fazendo negócios, ela quase não vê ele na Nigéria. Então ela descobre que ele tem uma amante na Nigéria e eu fico esperando esse confronto, né, dela confrontar ele, não acontece, né. Então esse eu não gostei muito. Eu gostei do conto Fantasmas, que é de um professor que ele tem traumas, né, ele perdeu a filha dele na guerra, a mulher dele morreu também, mas ela morreu porque ela estava doente e os remédios que ela tomava tinham sido falsificados. E então ele disse assim que os remédios não mataram ela, mas também não fizeram nada. Então ele está indo na universidade, ele é professor de matemática na universidade, na verdade é aposentado, só que ele está sem receber há uns meses. E tem outras pessoas que trabalham na universidade que estão na mesma situação, estão sem receber. Tem uns que não conseguiram se aposentar e tem uns que estão aposentados e não estão recebendo. Então ele vai na universidade para saber da aposentadoria dele e ele encontra um homem que durante os conflitos ele achou que tinha morrido e na verdade ele conversa com esse homem e na verdade ele tinha fugido, se exilado, né? Mas ele achou assim que ele tinha morrido e ele ficou tentado a fazer um velho assim rito na Nigéria, que é de pegar um pouco de areia para saber se é um fantasma ou não e jogar areia na pessoa, daí se passar reto é um fantasma dele, se assim não, é um homem culto e ele também trabalhava na universidade, né, fazer esse rito, né. Então ele conversou com o homem pegou e se exilou, fugiu, né, ficou triste de saber que a filha dele morreu. E ele foi conversar com outras pessoas também que estavam esperando essa aposentadoria. E estava conversando com pessoas assim que trabalham assim na universidade em diversos cargos. Daí estavam conversando. O ministro da Educação deve ter roubado a aposentadoria, disse um deles. Outro disse que tinha sido o vice-reitor quem depositara o dinheiro em contas pessoais. Eles amaldiçoaram o vice-reitor. O pênis dele vai encolher. Seus filhos não vão ter filhos. Ele vai morrer de diarreia. Então, tipo, esse conto que eu gostei. O que eu vou falar da crítica que eu tenho, né? Quem sou eu pra criticar Chimamanda? Mas só que a crítica que eu tenho dos contos, assim, alguns contos dela, é que, assim, eu estudei teoria do conto, né, isso não me faz nenhuma especialista, né, eu fazia letras portuguesas, mas só que a gente até aprendia a escrever contos e a gente lia que os contos tinham que ser bem amarradinhos, assim, no sentido início, meio e fim, bem e curtos, assim, né, tipo, tinha que ter que... E os contos da Chimamanda são bem longos, eu percebi, e tem alguns que não tem aquele fim, por exemplo, esse do professor, que tipo, eles acabam, tipo, tem um do homem que vai ser deportado e tu não fica sabendo, não fica aquela agonia dele, vai ser deportado pra Nigéria e ele não aparece se ele vai ser deportado. Então eu achei que
eu senti falta desses contos bem fechadinhos, tipo com início, meio, fim. Por exemplo, eu tô acostumada a ler os contos do Miyakoto, talvez seja por isso que é sempre início, meio, fim, bem fechadinho. Eu senti falta de alguns, assim, de saber mais. Tem contos assim que tu lê e tu gostaria de saber mais, né? Então essa era a crítica que eu ia fazer. Me diz aqui que você leu No Seu Pescoço, o que você acha. Inclusive, No Seu Pescoço é um conto. Eu gostei do conto, do título também, que é sobre uma moça que ela vai morar nos Estados Unidos, consegue o visto, a família dela fica muito feliz. E ela disse assim que tinha uma outra ideia dos Estados Unidos, ela achava que todo mundo tinha carro e todo mundo tinha uma arma. Então ela vai morar nos Estados Unidos e quando ela tá lá, sente uma agonia, assim, muitos preconceitos, muito diferente a cultura, então ela sentiu uma coisa assim apertando o pescoço dela e a ansiedade, né? Porque eu sofro de ansiedade, assim, tipo, é uma coisa assim que sobe no pescoço, então tipo, ela sente assim como se estivessem sufocando ela, né? Então é a ansiedade de estar nesse país com uma cultura totalmente diferente. Outra coisa que mas mais pro final, pra falar a verdade, as coisas melhoram e ela não sente mais aquelas mãos sufocando ela, sabe? Então, tipo, outro conto que eu gostei também foi que assim, tipo, de uma mulher também que foi morar nos Estados Unidos e as pessoas tinham uma ideia totalmente errada da a Nigéria, da África. Faziam perguntas idiotas para ela, como se ela já tinha visto um carro, se tinha casas na Nigéria. E falava para ela, tu mora na Nigéria, eu quero fazer um safari na África, como se a África inteira fosse assim uma grande floresta. Faziam perguntas idiotas para ela, assim, né? Tipo, pessoas assim, como ela diz assim, arrogantes, ignorantes e arrogantes, né? Às vezes perguntavam se ela era jamaicana, né? E então, tipo, tudo que era coisa que ela ouvia, assim, de ignorância, assim, tipo, que. Então, tipo. Eu gostei também da história de uma mulher que ela. Agora me esqueci o nome dela. Que ela fica amiga de um homem que mora no prédio, que é justamente que tá esperando o visto para ficar nos Estados Unidos. E fica a história assim, em aberto, né? Tu queria saber mais se ele ia conseguir ou não. E ele justamente se conhece porque ele pede para ir rezar com ela. Tinha um avião na Nigéria, tinha caído, não sabe se tinha sido derrubado. E ela estava assim preocupada que um ex-namorado dela tivesse nesse avião. Então ele pede para entrar lá e rezar com ela, né? Ele é um homem bastante religioso. E é engraçado essa parte porque ele vai rezar com ela e ele começa a rezar e ela percebe que tá com vontade de ir no banheiro e ele não para, daí ela pega e diz amém, pensando que terminou, só que daí não terminou e continua. Então eles desenvolve essa amizade e no avião não tava o ex-namorado dela, mas ela começa a se questionar, assim, tipo, sobre. Ele é muito religioso, sobre Deus, assim. Mais tarde, depois que ela convidara Shinadu para o almoço, perguntou: se, como você diz, Deus foi responsável por ter cuidado do Diodema, meu ex-namorado, então ele foi responsável pelas pessoas que morreram, pois podia ter cuidado delas também? Quer dizer que Deus gosta mais de algumas pessoas do que outras? Isso não faz sentido. Ela falou e pensou assim: meu namorado não era uma pessoa melhor do que aquelas pessoas que morreram, né? Tipo, pra ter se salvado, porque ele falou: ai, graças a Deus, teu namorado não entrou naquele voo, né? Então, tipo, é bem interessante. Só o final, né? Pecou por não ter assim o final que eu esperava. Bom, eu vou falar agora do conto que eu ia contar, que é o conto que eu mais gostei. Tipo, que é A Obstinada. É o último conto, na verdade. Deixa eu ver. A obstinada, uma historiadora obstinada. Porque conta a história da Grace. Tipo, e conta desde os avós dela. Que a avó dela casou, assim, com um homem muito rico. E no início ela tava com dificuldade para ter filhos. Tipo, o nome dela é difícil um pouco falar. Nuamba. Eu acho, não sei se eu falei certo, provavelmente não. Então a avó dela tava com dificuldade de ter filhos, daí ela teve um filho. E então o marido dela depois morreu e chegou na aldeia onde eles moravam, na Nigéria, assim, homens brancos, missionários, e pediram para ela colocar o filho dela na escola deles. No início ela ficou relutante, mas depois colocou. E o filho dela, ela viu uma mudança no filho dela.
ele começou a ter todos os hábitos dos brancos e dizer que as coisas, os rituais nigerianos que eles faziam há tanto tempo eram pecado, eles não podiam fazer mais, então isso quebrou o coração da mãe dele. E ela ficou assim, desolada, né, pelo único filho dela, né, assim, desprezar agora, achar que é pecado os ritos deles. Então, tipo, ele cresceu, visurou missionário, né, a mãe não gostou, mas casou e ela teve, a mulher dele teve 2 filhos e uma era a Grace, um menino. O menino, a avó gostava de contar histórias, né, e para ele e para eles, para os netos, e o menino não ligava, mas quem ela encontrou realmente uma ouvinte atenta que queria aprender foi na Grace, na filha dela, na neta dela. E a Grace gostava muito de ouvir as histórias da avó. E daí o tempo passou, a Grace cresceu e ela decidiu que ela ia estudar a história da Nigéria, a história do povo dela, que contada pelos brancos era tinha muitas inverdades. Então ela ficou muito famosa. Tipo, a avó dela morreu depois de um tempo, mas ela, de alguma forma, sempre que ela ia fazer uma palestra, falar de um livro, ela enxergava a avó dela, assim, orgulhosa, assim, na plateia, né? Como que para dar força para ela. E então, tipo, quem realmente, né, se importou com a história foi essa neta Grace. E ela, depois ela mudou o nome. O nome que a avó queria dar para ela era Afamefuna, que é um nome nigeriano. Daí ela mudou de Grace para Afamefuna. Daí aqui no final do livro, a Grace tá idosa já, no fim da vida. Mas assim, é uma grande historiadora. E ela, no final, eu achei o final bonito, eu vou até ler aqui. Mas naquele dia, ao sentar ao lado da cama da avó à luz do crepúsculo, Grace não estava nem contemplando o futuro. Ela simplesmente segurou a mão da avó com sua palma áspera de tantos anos fazendo cerâmica. Então, tipo, tem essa parte final que pode ser assim uma visão que ela teve ou um fantasma da avó do lado da cama dela com as mãos ásperas, né? Tipo, segurando a mão dela. Ela tá no fim da vida também orgulhosa, né, da neta dela. Então, eu achei bem bonito esse final. Então, eu gostei da maioria dos contos, mas eles são um pouco longos. Eu tô lendo um livro de um outro autor africano, angolano, Pepe Tela, O Time das Mulheres. Então era isso, espero que não tenha ficado muito longo. Tchau.